Olá, muito boa tarde, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Princípios Bíblicos de Liderança. Sejam muito bem-vindos a esse nosso curso de apontamentos e descobertas bíblicas que podem ser aplicadas no seu dia a dia, para o crescimento e o desenvolvimento da sua vida. Eu lembro a você que o Princípios Bíblicos de Liderança, como você já acompanhou nas duas primeiras aulas, são 50 encontros semanais. E nós estamos na terceira aula e você é muito bem-vindo para estar com a gente. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças desta noite por mais um momento especial na tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Nós estamos aqui, Senhor, com a tua permissão para buscarmos de ti graça, unção, poder, autoridade e, claro, sabedoria. Queremos nesse treinamento, Senhor, aprender do Senhor, aprender da tua palavra, da tua graça, do teu mover, do teu agir e do teu trabalhar. Fala conosco de forma especial nesta oportunidade. É nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2021. Já estamos em 2021 e no mês de fevereiro. Graças a Deus, estamos no segundo mês desse ano. Que esse ano seja uma bênção para você, hein? Tá difícil, não é? Desafiador, mas o bom líder tira das suas crises e dos desafios grandes respostas. Por que ele faz isso? Porque o bom líder, ele trabalha não com aquilo que ele imagina ser a melhor proposta. Ele trabalha com o poder da sua visão. E eu queria dizer a você que ainda, né, nós estamos na mesma aula que começamos na semana passada, falando de Marcos capítulo 2, mas eu queria hoje adiantar um pouco mais, porque nós temos muito para falar. E a gente sabe que a nossa visão, ela é aquilo que nos faz entender aonde podemos e aonde nós chegaremos. Nós somos exatamente o fruto daquilo que nós enxergamos. Então é muito importante você observar isso, né? Não é só o líder, mas também aqueles que estão trabalhando com você precisam ter esta capacidade de enxergar que você, aonde você quer chegar e o que você quer ser e como você vai chegar. Então isso nós falamos na aula passada, estou apenas dando uma pincelada para começarmos o assunto de hoje. Bom, liderar é lidar com gente. E nós estamos nesse curso com uma proposta diferente. Nós queremos primeiro que nós entendamos como eu posso exercer princípios de liderança na minha própria vida. Porque o que mais nós notamos nesse tempo é que nós temos habilidades demais para reclamar, habilidades demais para simplesmente dizer, não consigo, não vou fazer, não tenho condição. Mas muitas vezes nós não temos coragem de olhar para dentro da gente e começar a encontrar aonde estão os gaps, aonde estão os erros, aonde estão as atitudes inadequadas que estão prejudicando a nossa autoliderança e, consequentemente, o nosso exercício de liderança no campo profissional, no campo ministerial, no campo, enfim, familiar. Onde é que está sendo prejudicada? E nós começamos o nosso curso dizendo que assim como você pensa, você é. Não é? Provérbios capítulo 13, versículo 27, não é? Ou ao contrário, Provérbios 27, 13, não é? O sábio Salomão diz que assim como pensa a sua alma, assim você é. Então, sendo esta uma verdade, fica para nós então o desafio. O que é que nós acreditamos que somos? Por que que nós muitas vezes não realizamos tudo o que queremos? Por que nós olhamos para trás na nossa vida e descobrimos que nós já andamos muito mais do que nós temos oportunidade de andar, mesmo que a gente saiba que a nossa vida é longeva, mas muitas vezes eu por exemplo, já estou com 44 anos, eu já não tenho, né, talvez não possa dizer a você com certeza, talvez eu tenha que usar o mesmo bordão de Quintana, não é? Eu acho que eu tenho muito mais, não é, passado do que futuro. Não é porque eu não acredito que vai viver muito, mas é porque a gente sabe que existe um limite, ninguém fica para semente. É lógico, nosso sonho é viver muito mais. Mas tudo que nós temos que pensar é, o que eu fiz, o que eu realizei até aqui, foi satisfatório para a minha vida, para os meus projetos, para o meu propósito? Sim ou não? É isso que precisa nortear a vida da gente. Tá? Então liderar não pode ser um chute no escuro. Liderar a minha vida, liderar a minha história, liderar os meus propósitos, liderar os meus projetos, não pode ser, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá para viver como se tudo tivesse conspirando ao seu favor. Você precisa tomar o leme
das suas decisões. Pastor, a Bíblia diz que Deus é o Senhor de tudo. Concordo com você. A Bíblia diz também que Deus tem controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore se o nosso Deus não permitir. Concordo plenamente em gênero, número e grau com você. Mas tem uma coisa que você precisa pensar também. Tudo isso é verdade, desde que você saiba que você não está isento de tomar posição. Você não está isento de tomar os rumos, de pensar, de projetar, de planejar, de ter uma visão clara de onde você pode chegar, de onde você quer chegar. Isso é muito importante. Se você e aqueles que você lidera não sabem para onde vão, a sua liderança não faz diferença. Eu contei aqui na última aula a historinha, né, que está narrada no filme Alice no País das Maravilhas. Eu acho uma história fantástica, quando, não é, aquela menina chega diante de uma encruzilhada, de uma decisão, e aí ela encontra o gato risonho, que talvez seja uma das figuras mais ilustrativas daquele filme, e ela pergunta: e aí? Para onde eu vou? Ela disse assim: depende para onde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Agora, eu preciso saber para onde eu quero ir. Nesse ponto que a autoliderança faz toda a diferença. Nesse ponto que a liderança faz toda a diferença. Se isso não é verdade, não faz diferença. Por isso que eu preciso aprender a lidar com gente. Eu preciso ter a consciência que eu não posso deixar a minha vida à deriva. A direção só é importante quando eu sei para onde eu vou. Sêneca disse que sair sem saber para onde vai é como um barco à deriva sem leme. Se você não sabe e não tem direcionado a sua vida, é hora de você parar. O que está faltando para você talvez não é fôlego, não é saúde, não é inteligência. O que está faltando para você é a visão. Porque a liderança, ela é definida. A qualidade dos resultados da minha liderança, ela é definida pela capacidade e pelo poder da visão que me motiva, que me faz pensar, agir. É importante você ter essa consciência. Uma liderança visionária é uma liderança forte. Uma liderança que tem visão, que tem destino certo, é uma liderança forte. É uma liderança que produz desempenho dentro do esperado. O desempenho de quem sabe para onde vai é muito maior do que o desempenho de quem não sabe para onde está indo. Parece até um jargão, mas não é. A maioria das pessoas que são grandes líderes, eles têm uma visão clara. Sabe por que muitas vezes as pessoas conseguem facilmente a sua promoção no emprego, a sua ascensão ministerial? Muitas vezes estacionam, ou não conseguem progredir, ou até mesmo são demitidas. Não é porque são incompetentes, é porque muitas vezes falta-lhes visão clara. Muitos gerentes, a maioria deles, mesmo que sejam grandes líderes, eles não conseguem ter grandes desempenhos, porque não têm uma visão forte, clara. Então, dar clareza a essa visão é a forma com que eu oriento as minhas prioridades. Se você se lembrar da aula passada, eu vou voltar aqui um pouquinho, me permita fazer isso. Eu preciso ter prioridades bem definidas. Nunca eu vou conseguir fazer aquilo que eu quero se eu não direcionar a minha vida para prioridades. Eu quero comprar uma casa nova, quero comprar um carro novo, quero andar com roupas de marca tal, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero crescer ministerialmente. Quantos sonhos você tem? Aí de repente você se vê numa série de frentes de ação e você não sabe qual é mais importante. Consequentemente, você às vezes está empenhando força demais naquilo que é menos importante, ou força de menos naquilo que é mais importante. Para que eu possa orientar as minhas prioridades, eu preciso ter uma visão clara de onde eu quero chegar. Talvez hoje para você isso não faça tanto sentido, mas aquilo que nos permite agir de forma proativa, que nos leva na direção do que nós queremos, em vez de sermos reativos, nós sermos pessoas ativas ou proativas. Porque a pessoa reativa, muitas vezes ela perde a oportunidade de ser o seu melhor. Porque para agir, nós pensamos, planejamos, projetamos. Para ser proativo, eu penso como fazer, o que devo fazer. Para reagir, não. Para reagir, eu deixo acontecer e vou sendo reativo àquilo que vai acontecendo. E muitas vezes, sendo apenas reativo, eu vou afastando, eu vou me colocando mais longe de mim,
aquilo que realmente eu quero. Então a minha proposta para você hoje é pensar que as energias que você tem, os esforços que você tem, eles precisam ser canalizados para as prioridades que estão alinhadas à visão, aquilo que você acredita onde pode chegar. Isso é uma liderança forte. As tentativas têm que ser assertivas, porque imagina o esforço que você faz, o empenho que você faz para realizar algo. Imagina se você gasta toda a sua energia em algo que não está alinhado com aonde você quer chegar. Mesma coisa de você pegar, não é, o seu carro para fazer uma viagem programada, esperada, sonhada. Aí você sai com um orçamento definido, com tudo muito pronto para viajar. Aí você, ao sair de casa, você pega a direção errada. Você caminha ou gasta parte daquilo que é o seu recurso da viagem, fazendo uma viagem na direção errada. Olha só a confusão. Você não só vai ter que retornar para você pegar de novo a direção certa, você vai ter que andar de novo todo o trecho que você andou errado. Você começou a pensar que isso faz parte de uma visão clara, isso que orienta as minhas prioridades? Então, o que pode promover para mim uma visão clara? Uma visão extremamente clara do que eu quero, dos meus objetivos, dos meus sonhos, dos meus projetos. Uma visão que me leva a uma cultura de grandeza, a uma cultura de realização. E quando eu falo de grandeza, eu não estou falando apenas de realização financeira, não estou falando apenas de crescimento pessoal. Eu estou falando de resultados que sirvam para ser, para você, não é, compensadores e para todos aqueles que estão perto de você. Quem tem visão de grandeza, ele geralmente pensa não só limitado ao seu mundo, ele pensa em tudo aquilo que ele pode produzir para influenciar. Então pensa comigo, tá? Quando a sua visão é clara, bem definida, quando a sua visão é uma visão que constrói confiança, é uma visão que constrói cooperação, é uma visão que constrói interdependência, motivação, responsabilidade mútua, essa visão é uma visão que realmente te alinha para as grandes realizações. O que nós precisamos hoje é estarmos realmente alinhados com a nossa visão e com onde nós queremos chegar. Uma visão é aquilo que nos dá poder. Uma visão é aquilo que nos anima a alcançar o que realmente nós queremos. Há uma frase interessante um dos maiores gurus, não é, da administração, chamado Peter Drucker. Ele diz o seguinte: a melhor forma de você prever o futuro é criá-lo. Ou seja, eu preciso enxergar aonde eu consigo chegar com o meu trabalho. E aí você fala assim: pastor, mas vamos trazer isso para o campo espiritual, na igreja, no departamento. Como isso vai funcionar? Porque se a obra é de Deus, quem dirige é o Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor os seus projetos, e os seus planos serão estabelecidos. Os seus pensamentos serão estabelecidos. Os seus sonhos serão estabelecidos. Eu sei, muitos pensamentos há no coração do homem, diz o versículo 1. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha que poder maravilhoso que Deus nos confere. Deus nos dá a capacidade de sermos pensadores, visionários, comprometidos com aquilo que nós podemos chegar, e ainda nos dá a sua graça para dar a resposta certa naquilo que nós temos dúvida de como fazer. O detalhe não é que Deus vai tolir a sua capacidade de pensar e sonhar. Deus vai direcionar você para as ações que produzirão mais resultado naquilo que você acredita ser. Em nome de Jesus, nessa oportunidade, não é? E você fala assim: não, pastor, mas isso está chocando com alguns conceitos bíblicos que eu tenho. Será? Qual é o princípio bíblico mais claro e a ordenança bíblica mais insistente de Jesus? Ela está registrada por todos os evangelistas: ide por todo mundo. João, quando disse, não é, à igreja, para cumprir o ide, ele disse: olha, vocês sairão, e se vocês crerem. O que é crer? A Bíblia diz que a fé é crer, é simplesmente alcançar aquilo que não é visível. A fé é o que me faz tocar naquilo que ainda não está acessível ao toque. A fé é o firme fundamento das coisas que eu estou esperando. Eu só espero aquilo que eu acredito. Eu só espero aquilo que realmente é algo possível. A fé é o firme fundamento das coisas que espero. A fé é o firme fundamento. E tem mais uma que eu acho interessante demais, né? Olha que coisa linda. A fé é a prova daquilo que eu não estou vendo. Então, se você até hoje
condicionou a sua vida espiritual e seus sonhos apenas a ideias de que Deus vai te dar tudo, você continuará no mesmo lugar, porque Deus, o Senhor, Ele quer que você tome posição também, pela fé. Por isso que nós, que servimos ao Senhor, não andamos por vista, nós andamos por fé. E andar por fé é ter uma visão arrebatadora, que promove na equipe e em mim. Quer ver um exemplo? Quando a sua visão é clara, quando o seu objetivo é claro, você confia que vai conseguir chegar. Se não fosse assim, você não pegaria o seu veículo e sairia para uma viagem. Se você não acreditasse que o seu carro vai te levar ao destino que você gostaria, você não iria fazer a viagem. Concorda comigo? Você só vai porque você confia. Vamos trazer isso para o sentido da liderança. Você só conseguirá chegar aonde você acredita ser capaz se você confiar que a tua visão vai te dar a direção certa. Você só vai simplesmente conseguir que as pessoas acreditem na sua visão se você confiar nela, porque a cooperação é fruto de que as pessoas confiem e acreditem que você confia naquilo que você está dizendo. E aí você vai ter uma interdependência, porque as pessoas vão acreditar no seu sonho e vão querer fazer parte dele. Você vai ver que as pessoas acreditarão e se colocarão à disposição dos seus sonhos. E é interessante que aí surge a motivação, o motivo para ação, né? Motiva ação, motivo para ação. Por quê? Isso vem de uma liderança extremamente comprometida. E claro, há uma responsabilidade mútua. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós caminhamos. E isso é fruto de uma visão firme, clara. Só assim nós criaremos uma cultura de grandeza. Só assim nós trabalharemos com nossa energia canalizada para aquilo que pode trazer resultado. A Bíblia diz que o profeta Jeremias, quando ele foi pensar, quando ele foi projetar futuro, diante de um momento caótico, ele olhava e só via lágrimas. Ele disse: olha, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Qual que era o pensamento de Jeremias? Era justamente isso, era ter uma visão clara de onde ele podia chegar, mesmo que ele não estivesse enxergando, mas pela fé ele sabia que ele podia chegar. Então minha proposta para você nesta oportunidade é esta: vem comigo entender que nós precisamos começar a pensar. Em certas circunstâncias nós não avançamos, não é porque não queremos, é porque nós às vezes somos vítimas de um modelo. Eu conversava com uma certa pessoa essa semana sobre o pleito eleitoral. Essa pessoa não teve o resultado que ela esperava nas últimas eleições, mesmo tentando uma vaga, não é, em um dos cargos eletivos que foram disputados em 2020. E ela disse para mim algo interessante. Ela disse: olha, pastor, é muito diferente você estar vivendo de fora e olhando de dentro o processo. E uma coisa que me deixou muito assustado é que existe um sistema tão bem arquitetado que dificilmente você consegue quebrar as paredes do sistema. Eu comecei a me lembrar desse curso, né? Porque os princípios bíblicos de liderança me ensinam que eu preciso começar a pensar: como é que as coisas são feitas? Pensa. Muitas vezes nós não avançamos e não cremos na visão que nós achamos capazes de alcançar, porque nós queremos adequar o nosso modelo da mesma maneira que as coisas são feitas. E Einstein fala um negócio interessante: se você quer resultados diferentes fazendo do mesmo jeito, você é louco, porque é tolo quem pensa que consegue resultados diferentes fazendo do mesmo jeito. A grande questão é que as pessoas chegam a dizer, bater no peito e dizer assim: não, mas eu estou aqui há tantos anos e desde que eu cheguei isso sempre foi feito assim. A sua visão tem que ser clara, para que você motive a você e aqueles que você lidera de tal forma que você consiga vencer o status quo, o paradigma de se fazer as coisas do mesmo jeito. Nós precisamos ter a capacidade de avaliar com sinceridade que valores. O que são valores? Valores são as forças que nos fazem agir. É aquilo que mede, aquilo que impulsiona-nos na nossa capacidade de nos mover. Nós nos movemos de acordo com os valores. Você pega alguém que às vezes está no emprego que não é o emprego dos seus sonhos, mas ele não consegue deixar de cumprir as suas tarefas, porque ele sabe que ele precisa, ele precisa se comprometer com aquele trabalho, e o valor que ele tem é de
compromisso com aquele trabalho, de tal forma que se ele sabe que se ele deixar de fazer, ele perde resultados financeiros, ele perde a qualidade de vida, ele perde a alegria de realização na sua casa. São valores. Comece a pensar, que valores têm definido as suas ações e têm norteado a sua visão de liderança? Esses valores têm promovido quais atitudes? Como é que você normalmente toma as suas decisões? E aí a gente entrou por um campo que talvez seja difícil alinhar, não é? No conceito administrativo com a Bíblia, que é crença. Deixa eu te fazer aqui uma observação que talvez você diga assim, mas como, né? De que forma isso é uma verdade? De que forma isso é uma realidade, não é? Eu preciso que você entenda, eu preciso que você compreenda, eu preciso que você saiba, cada dia, que eu e você só agimos, só nos comportamos, só tomamos atitudes, só chegamos aos valores, quando nós conseguimos entender quais são as nossas crenças. O que são as crenças? As crenças são justamente aquilo que faz com que nós alicercemos as nossas ações. É onde nós construímos as bases da nossa fé, é a nossa crença. É aquilo que você diz de manhã, eu consigo, eu não consigo. Isso não é para mim, isso é para mim, isso são minhas crenças. E o problema é que as crenças muitas vezes se tornam crenças limitantes. Como assim? Você não fez, mas por medo de errar, você diz, eu não vou fazer, porque eu acho que eu não consigo fazer. É um dos grandes problemas de liderança. Sabe aonde morrem a maioria das nossas visões? Nas nossas crenças. Porque você fala assim, eu até acho bonito, mas isso não é para mim. Tá louco? Acho que eu vou me colocar, liga para nós ali o climatizador. Você acha que eu vou me colocar numa situação dessa? Não tem como. Eu preciso e você precisa entender quais são as minhas crenças. O que tem sido as direções da minha vida que tem me permitido caminhar ou não caminhar? Continuar ou não continuar? As suas crenças têm limitado a sua capacidade de enxergar, ou as suas crenças têm sido motivadoras? E tem crenças também que não são saudáveis. São aquelas que te fazem imaginar que você é super-homem, que você é feito de aço, que você pode fazer tudo, que nada pode impedir você. Eu sei que todos nós temos que ter consciência dos nossos limites, tanto positivos quanto negativos. Eu preciso ter as crenças sobre o meu controle. Eu preciso saber quais são os meus comportamentos. Isso aqui é importante, gente. Muitas vezes a minha visão não é clara. Sabe por quê? Porque eu não sei quais são os meus comportamentos. Como assim? Eu nunca sei como é que o meu humor vai reagir diante de uma resposta positiva, diante de uma resposta negativa, diante de uma resposta que eu não planejei, numa situação que eu não projetei. Para você pensar, quantas vezes você saiu de uma reunião, de um momento de encontro com o seu grupo, de um culto, de uma reunião de liderança, ou mesmo de um momento que você simplesmente liderou, e você saiu entristecido dizendo assim, não, mas eu não deveria ter feito assim. Por que eu fiz assim? Eu não sou assim. Por que eu escolhi ser assim? É porque você ainda não tem um controle efetivo nos seus comportamentos. Você não sabe ainda como controlar positivamente as suas ações. Isso também derruba a nossa visão. E por fim, práticas. Porque todo comportamento me leva a uma reação. E a reação é a prática. O comportamento pode ser, mesmo que ele seja algo realizado, ele às vezes não é prática. Ele às vezes foi só um surto. Eu perdi o controle. Não é o meu padrão. Mas eu tenho uma prática padrão em tudo. Não é? Eu acho lindo a cozinha principalmente das nossas hábias cozinheiras. Eu acho fantástico. Porque eu fico olhando as mulheres cozinharem, e aí você vai na receita na internet, está dizendo 150 gramas de farinha, 100 ml de água. Aí a cozinheira pega uma panela e começa a jogar lá dentro, uma mãozada disso, uma daquilo. Como pode? Tem peso na mão, como é que ela sabe que aquela quantidade está certa? É a prática. O tempo vai ensinando que aquela quantidade é o ideal para que o produto saia no resultado que a pessoa espera. Acontecem erros? Acontecem, a gente é humano. Mas a maioria das vezes, o resultado sai dentro do esperado. Por quê? Porque é a prática, o aprendizado. Precisamos parar para avaliar. Isso são elementos de uma cultura.
Esses elementos da nossa cultura são exatamente competitivos à nossa visão. E nós precisamos começar a avaliar com qualidade como as coisas são feitas, que valores, que atitudes, que crenças, que comportamentos, que práticas. Anote isso aí. Que tipo de decisão, como é que eu tomo minhas decisões? Isso vai ajudar você, porque entendendo isso, você vai escolher que mudança eu preciso fazer. E aqui eu queria parar um pouquinho na nossa aula de hoje para te desafiar. Por que é tão difícil mudar? Porque todas as vezes que eu mudo, eu vou encarar o novo. E todas as vezes que eu me proponho a ir para um lugar diferente ou fazer algo novo, isso me causa medo, incerteza, falta de controle total. Quando eu tenho uma estrada que eu sei para onde vai, quais são as curvas e os caminhos, eu não tenho dúvida, eu vou tranquilamente, sem problemas, não desespero. Quando você não sabe exatamente para onde, né, ou está indo pela primeira vez, você diz assim, peraí, mas será que é seguro? Né? Às vezes a velocidade que você empreende já não é mais a mesma, o ritmo não é mais o mesmo, a dúvida é muito maior, mas será que é por aqui mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Mudança é a mesma coisa. E nós só conseguimos fazer diferença se nós tivermos capacidade de enxergar aonde exatamente eu preciso mudar. Pensa comigo. Se hoje, eu vou te falar uma frase muito forte, mas com muito respeito. Se hoje você não está experimentando tudo que você sonhou, é porque a semeadura da tua vida não te proporcionou o resultado que você gostaria. O contrário é verdadeiro. Se você está vivendo hoje tudo que você planejou viver, é porque a semeadura da sua vida foi adequada. Pode não ter sido todo o resultado, mas pelo menos você está no caminho certo. Entenda uma coisa, queridos. Independente de que se o resultado esteja positivo ou negativo, eu preciso identificar aonde estão as áreas da minha vida as quais eu preciso mudar. Aonde estão as áreas da minha história. Isso chama-se autoliderança, gente. Sabe por que muitas vezes você diz, fulano, né? Eu disse na primeira aula, fulano estudou comigo, cresceu comigo, formou comigo, e fulano conseguiu realizar tanta coisa, parece que para mim é tão desafiador. Por que eu não consigo fazer? Se a base é a mesma, a cidade é a mesma, a empresa é a mesma, a função é a mesma. É hora de você avaliar que áreas você precisa mudar. Que comportamento você precisa mudar? Que prática você precisa mudar? Eu nasci assim, eu cresci assim. Síndrome de Gabriela não produz resultados extraordinários. Não existe liderança forte, visão ou clara, ou arrebatadora, ou de grandeza, que não passe todos os dias pelo critério sincero. O que eu preciso fazer diferente hoje para que eu tenha um resultado diferente hoje? Isso aqui, queridos, talvez seja um dos princípios bíblicos mais extraordinários. Por isso que Paulo disse que nós caminhamos de glória em glória. Por isso que a palavra diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Você não entendeu? Crescer é mudar. Quer ver um exemplo? Primeira coisa que acontece com a gente vestia um tamanho de roupa, cresceu. Ah, mas eu não engordei nada, mas cresceu. A manga já não dá, o comprimento já não dá, o pé já não calça no sapato, cresceu. A mudança, ela é, gente, se há crescimento, a mudança, ela é regra. Eu não consigo crescer sem mudar. Isso talvez seja um dos maiores gargalos da nossa vida espiritual. É porque nós entendemos que, não, pastor, quem faz é Deus. Concordo. Quem realiza é Deus. Concordo plenamente com você. Mas o meu Jesus, quando por aqui andou, ele disse: ninguém que vai construir uma torre
não para antes e faz um planejamento para saber se tem orçamento suficiente para chegar no final da obra. Porque senão ele começa a obra e as pessoas vão chamá-lo de desorganizado, vão zombar dele dizendo: começou e não terminou. Sabe por que nós somos tão bons de iniciativas e tão ruins de acabativas, né? Se essas palavras existissem, né? Porque nós começamos tantos projetos e não chegamos ao final de tantos projetos, porque às vezes não está claro para a gente aonde esse projeto vai nos levar. Aí no meio do caminho você perde a força de continuar a falar: para que eu vou continuar? Não sei onde eu vou chegar mesmo. Será que isso vai dar certo isso mesmo? Será que isso vai... E aí nós desistimos no meio do caminho. Eu preciso ter essa capacidade de enxergar claramente o que eu preciso fazer e que caminho eu preciso fazer. A minha proposta para a nossa reflexão hoje é esta: você quer chegar a pontos mais altos e realizadores da sua vida, se você quer ter hoje, não é, uma decisão que talvez construa tudo que muda para a sua vida, tudo começa com uma visão. Mas a visão não é só parar aqui e dizer assim: o ano que vem, ou na próxima eleição eu vou ser prefeito, ou na próxima vou ser presidente da república. É muito lindo isso, não é? É muito bonito, mas eu quero saber, é uma visão ou é apenas um devaneio? É uma visão ou é apenas uma imaginação louca, né? Porque uma das características de um grande líder que se autolidera e que lidera bem é a habilidade de mobilizar pessoas em torno de uma visão bem estabelecida. Isso é exercício de liderança. Eu queria então te convidar agora para a gente começar a pensar se a visão clara é o que vai me levar a um bom resultado de autoliderança e também de liderar os outros. Responda para mim essas duas perguntinhas, não é? Primeira: como eu defino uma liderança que é visionária? A minha vida. Queridos, eu vou te dar se eu posso usar isso, chamar de segredo, vou chamar de segredo. Se eu vou te dar um segredo, eu vou te contar. Quando uma visão é clara para o líder, ou seja, você tem uma autoliderança competente, você consegue esclarecer com total clareza e detalhes para aqueles que estão convivendo com você e são direcionados por você, o que você quer e aonde você quer chegar. Compartilhar a visão só é possível depois de você ter clara para você o que é uma liderança visionária. A liderança visionária não é a liderança de alguém que não sabe para onde vai e começa a fazer loucuras, não é? Loucuras. Amanhece o dia dizendo: hoje eu vou ser, né? Como aconteceu no Brasil há uns anos atrás, todo mundo deve saber que teve uma figura louca que ele amanheceu e dizia: hoje eu vou ser piloto da Gol. Arrumou um uniforme da Gol, entrou no aeronave da Gol. Vocês viram essa história, não? Depois ele se virou o senhor penetra em festas de famosos, se auto-apresentando como famoso. Tem pessoas que são assim, estão fora do seu status quo, do seu nível normal. Mas uma liderança visionária não é isso. Uma liderança visionária é fazer com que você tenha a capacidade de saber com convicção onde você está, onde você pode chegar, se os recursos pessoais, se os recursos humanos, se os recursos financeiros, se os recursos sociais, se os recursos que fazem parte da construção da sua visão estão à altura do que você acredita. Que não adianta também eu chegar aqui e falar: a partir de amanhã vamos começar uma construção aqui, irmão, na igreja, tá? Nossa construção vai custar 5 milhões de reais, nós queremos fazer ela em 365 dias, em um ano. As pessoas vão dizer assim: olha, legal. Algumas pessoas podem até dizer: estou junto, pastor, né? Passa os primeiros 30 dias, a gente faz um monte de conta, aí no próximo mês tem que pagar aquelas contas para poder fazer outros. Vai dizer assim: mas o dinheiro não dá para pagar. Olha, todo o projeto indo abaixo. Aí logo as pessoas dizem assim: não estou nesse negócio não. No começo até achei que era um negócio legal, mas estou nesse negócio não. O pastor que se vira, foi ele que começou esse negócio, ele é meio doido, ele não pensou antes de fazer, agora ele se vira e paga. Por que as pessoas abandonam grandes projetos? Porque as pessoas simplesmente, ao invés de concentrar para entender exatamente o que onde ele está, o que é possível e aonde ele pode chegar, ele não consegue realizar. Porque às vezes nós esquecemos que liderar é ser sensível às necessidades das pessoas. Liderar é ser alguém que alcance exatamente, não é, a capacidade de remover barreiras,
de tirar impedimentos e ajudar as pessoas a alcançar o nível da sua visão. Então vamos juntos nesse propósito, né? Todo mundo, quando nós lançamos o projeto em 2017, aqui, e dizemos que nós íamos começar a reforma, né? Todo mundo, quando falava de valores, o pessoal dizia, não, esse cara é louco. E até eu me achava louco, né? E aí a gente viu que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo, tudo tem uma capacidade. E as reformas começaram a acontecer. E eu comecei a ver que muitas pessoas se surpreenderam com uma parte pequenininha. Nós demos um passo muito pequeno frente àquilo que nós acreditamos, onde podemos chegar. O que nós mostramos com esse pequeno passo? Nós podemos acreditar em coisas grandiosas. Eu só preciso dar passos que sejam totalmente adequados à minha capacidade. Eu quero um carro novo. Vou lá e vou comprar um carro de 500 mil reais, né? Um X1, lá, um X2, X5, sei lá, da BMW, né? Top. 0 a 100, 3 segundos. Maravilhoso, né? Só que cabe na minha realidade. Eu vou conseguir depois pagar o IPVA desse carro. Eu vou conseguir pagar o seguro desse carro. Eu vou conseguir alimentar o tanque de combustível desse carro. Eu vou conseguir fazer manutenção desse carro. Às vezes eu vou rodar com ele 2, 3, 4, 5 meses numa boa. E depois? É importante você ter capacidade de entender que os líderes precisam entender que não é só começar bem. Uma liderança visionária, bem definida, não é só de líderes que começam bem. Você começa bem, mas também termina bem, porque você sabe exatamente aonde quer chegar. Isso é muito lindo, queridos. A segunda perguntinha que eu tenho que responder é: como é que eu vou levar os outros a fazer o que eu estou fazendo? E por que eu vou levar os outros? Isso é visão. Isso é saber aonde chegar, com que recurso chegar e como chegar. Porque uma visão, queridos, ela gera uma energia formidável. Uma visão, ela simplesmente gera ânimo. Uma visão, ela gera paixão. Eu tenho uma experiência aqui em Itaú, que talvez foi uma das mais marcantes do meu ministério. Eu não tenho muito tempo de ministério, mas já passei das 2 décadas. Não posso falar muito, porque senão o pessoal pensa que eu sou velho, né? Mas, já passei das 2 décadas. E eu tive a honra de servir juntamente com alguns irmãos aqui nessa reforma. E teve irmãos que abdicaram da sua vida pessoal, das suas responsabilidades pessoais, e serviram porque tinham condições de fazê-lo, com a sua mão de obra por 38 dias aqui, sem cobrar um centavo da igreja. O que é isso? Quem olha lá de fora fala, esse cara é louco. Como é que eu vou parar minha vida para poder fazer um negócio que não é nem meu? Hã? Mas onde está isso? Isso chama-se paixão. Isso é o que motiva a gente, que anima a gente. Porque quando você conversava com os irmãos aqui na construção, eles não estavam fazendo um tanque batismal. Eles estavam fazendo a diferença para a igreja. Olha que coisa linda, né? Sabe por que às vezes você trabalha um pouco mais, esforça um pouco mais, no sentido de realizar algum sonho? É porque você não quer colocar a mão só no sonho. Você entende que aquele sonho vai te levar ao nível da diferença. Então é isso que é importante a gente pensar. Não vou falar mais, já são 18h40, já estou com 40 minutos. A gente vai dar sequência a esse tema, né? Tem que deixar um pouquinho de desejo para vocês voltarem na semana que vem, né? Então a gente vai falar sobre alvo, vai falar um pouquinho sobre definição da gente, propósito significativo na próxima aula. E eu convido você para estar conosco de novo às 18 horas. Só que nosso negócio aqui é meio britânico, a gente começa às 18 horas, né? Independente de chuva ou sol, 18 horas. E terminamos sempre 18h50, independente de ter respostas e perguntas. Fui informado pelo meu staff, né? A equipe de staff, que nós temos perguntas, e muitas perguntas. Pergunta número 1: não consigo ver um futuro para mim, mas tenho várias ideias para os meus liderados. Como lidar com esse dilema, né? Muito importante. A questão é que você não consegue, e aí sendo muito direto com você não consegue fazer com que os seus liderados comprem as suas ideias, porque você não as comprou primeiro.
a resposta na sua própria pergunta: não consigo ver o futuro. Você não consegue ver, os seus liderados também não vão conseguir ver. A visão do líder tem que ser mais clara, porque é o líder que passa e convence os seus liderados a visão. Segunda pergunta: como recuperar a visão depois de tantas decepções e frustrações? Depende aonde você tem fiado ou colocado a sua confiança. É muito simples, querido, querida e abençoados que estão conosco aqui, não é? E fez essa pergunta. Eu confesso que eu não consigo identificar quem é, mas já agradeço pela participação. Eu vou te dar algumas sugestões. Primeira coisa: as frustrações e as decepções é o que determina quem você é, ou você ainda continua acreditando no potencial que você tem? Pare e reflete. Porque se as frustrações e as decepções é o que determinam quem você é, desculpe, você nunca vai conseguir sair dessa vala de visão encurtada, míope, frágil e incapaz. Você só consegue recuperar a visão se você entender que as decepções e as frustrações não são o que determinam você. Há uma frase que eu gosto muito, que eu prego muito, diz assim: você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é o que os seus familiares dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E na Bíblia e em Deus nós não temos decepções e frustrações. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê graça para recuperar a sua visão. Você consegue, desde que você descubra realmente o que faz você levantar de manhã e tomar suas decisões. Terceira pergunta: como adquirir confiança, sendo que muitos são contra a minha liderança? Há alguns problemas aí que eu não posso, talvez nesses 2 minutos que tem, 3, te dar toda a clareza. Mas eu vou primeiro te dar uma sugestão. Reúna a sua equipe, os seus liderados, e faz com eles, né, um brainstorming, na linguagem mais técnica, né, uma chuva de ideias, né? Se você quiser usar o mineirês, um toró de parpite, né? Tudo vale. Tenta ouvir os seus líderes, os seus liderados, desculpe. A confiança não está na sua incapacidade. Escuta, as pessoas não estão desconfiadas de quem você é. Elas apenas não conhecem você, ou ainda não tiveram oportunidade de ter um relacionamento claro com quem você é. Então se permita conhecer e seja conhecido. Você vai mudar essa situação de confiança. Tem outras coisas que você vai aprender ao longo desse curso. E essa questão de confiança não está relacionada muito à visão, não. Tá? Eu estou te dando essa dica, porque eu vou falar sobre isso no futuro, mas eu estou só te abrindo os olhos para você entender. O que está faltando é você ter acesso e ter um nível de relacionamento com seus liderados, com a sua equipe, com aquilo que você trabalha. Pode ser no profissional, pode ser na igreja, pode ser em casa, enfim. Como mudar algo que já está padronizado há tanto tempo? Eu falei sobre isso a aula inteira, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar? É isso aqui, ó. Né? Acho que eu falei bem sobre isso. Depois volta na aula para você tirar alguma dúvida se ficar. Todos os lugares que você pisar, existe uma cultura forte, né? Se você não quer ouvir-me, ouça Chaplin, ouça Chacrinha. No mundo nada se cria, tudo se copia. Então não tem jeito, gente. A cultura já existe para tudo. Qualquer coisa que você for fazer, alguém já passou por lá e já fez alguma coisa. Se não fez a mesma, fez algo muito parecido. Caminhos existem. Agora, a forma, de que maneira, que atitude, que comportamento, que tipo de crença ou prática você vai ter mediante esta cultura, esse padrão, é o que vai fazer você mudar o padrão. É simples assim. Ou você se convence que o padrão é imutável, ou você paga o preço de tentar mudar o padrão. Mas para isso sua visão tem que ser muito clara. Porque se você não tem uma visão clara para onde você quer ir e tenta bater de frente com o padrão te arrebenta. Porque o padrão só consegue ser vencido por aqueles que têm consciência de onde quer chegar. Porque aí você não tem dúvida de onde você vai chegar. Quais são os pilares para uma liderança de sucesso? É simples, gente, né? É simples, é uma pergunta tão simples,
que talvez hoje a gente tenha só 1 milhão de livros para a gente responder isso, né? É muito fácil. Não existe uma regra tão simples assim. Liderar é influenciar. Se liderar é influenciar, entenda, em cada momento da sua liderança, vai exigir de você a base adequada para aquela atitude. Uma das grandes bases para que você tenha sucesso na sua liderança é ter uma visão clara. Isso talvez seja um dos grandes passos. Essa liderança com uma visão clara, né, vai levar você a desenvolver pessoas, a identificar o endereço das pessoas, a servir as pessoas. Talvez seja um dos grandes pilares. Outros virão para frente. Eu não vou conseguir te dar uma resposta aqui, até porque se eu tivesse essa resposta aqui, querido, eu não estava aqui não. Tá? Eu estava escrevendo e falando em Harvard. Estou brincando. Como fazer se meu líder perdeu a visão, mas eu não? Eu vou te contar um segredo que talvez seja o mais duro. Quem perdeu a visão foi você, não foi seu líder. Como assim, pastor? Eu consigo enxergar muito mais além do que ele está enxergando. Eu até concordo com você. Mas existe um princípio bíblico que, se ele for quebrado, ele quebra quem o quebrou, que é o princípio de autoridade. Então, se você não consegue se adequar à visão do seu líder, ainda que você considere que o seu líder não tenha visão, é porque você não é submisso. Se você não é submisso à visão, você não consegue ser liderado pelo seu líder. Escolha um outro líder, estabeleça um outro caminho, ou mesmo se renda e diga, eu vou submeter. Porque mesmo que, e aí é uma coisa que você tem que ter muito claro, a sua hora vai chegar, o seu momento vai chegar. E se não é a sua visão, que por alguma razão está direcionando a empresa, ou não é a sua visão que Deus escolheu para liderar esse grupo, é porque ainda está o cajado ainda está na mão do seu líder. Então submeta-se, coloque-se debaixo da liderança, e Deus vai te abençoar. E você vai conseguir alcançar grandes resultados. Amanhã, quando você chegar na sua vez, você vai estar pronto para ser alguém que coloque sobre a sua liderança também os outros. Porque se hoje você se insurge contra a liderança, amanhã, quando a sua liderança acontecer, você não terá líderes submissos. Você terá líderes subservientes, que se levantarão contra a sua liderança. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu tenho exatamente 30 segundos para orar com você e agradecer você por estar comigo. Agradeço a Deus pela vida daqueles que vieram aqui ao vivo assistirem esse momento. As dúvidas poderão ser colocadas nessa aula no momento que você assistir. Vai ser um prazer para mim responder, ou de forma online, quando você perguntar, ou aqui, quem sabe, na próxima aula. Obrigado a você por tudo. Deus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, bendizemos o teu nome e te adoramos por mais esse momento especial. Muito obrigado por aprendermos do Senhor. Abençoa o curso Princípios de Liderança, nos dá a capacidade de entender os teus propósitos e projetos, em nome de Jesus. Amém? Antes de encerrar, deixa eu te contar um segredo. Eu não tenho a última palavra, e eu gostaria até que, se alguém não acredita, ou não confia, ou tem uma outra visão, ou uma outra proposta, e você quer me ajudar a crescer, fique tranquilo, faça suas críticas. Nós não temos nenhum tipo de receio. Críticas são bem-vindas em quaisquer circunstâncias. Deus abençoe você, fiquem com Deus. Eu volto segunda que vem, espero você.